casas com laje, então como vocês podem ver aqui, eu estou trabalhando aqui em cima de uma laje, então quando é esse tipo, né, de situação onde eu tenho laje, eu gosto de trabalhar sim com madeira ou metalon, já vou mostrar para vocês aqui, tá? Quando o foco é redução de custos, então quase sempre, ó, para não falar que não foi sempre, na minha última obra, que é as próximas fotos que eu vou mostrar para vocês, é de uma obra que a gente utilizou metalon. Essa daí ficou muito próximo o valor de madeira e o valor de metalon, e aí por fim a gente decidiu fechar no metalon, mas é muito difícil isso acontecer, tá? Normalmente madeira sempre fica mais barato, tá? E quando eu tiver, né, uma boa mão de obra disponível. Como eu disse, quando a gente trabalha com esse tipo de telhado, não vai precisar ter uma mão de obra extremamente qualificada, tá? O que eu quero dizer é que existem telhados, por exemplo, quando são telhados aparentes, onde a estrutura de carpintaria exige muita técnica. Esse tipo de telhado não, como vocês podem ver aqui, basicamente o que a gente tem? Basicamente nesse tipo de telhado, desse tipo de estrutura de telhado, eu vou ter, né, alguns suportes aqui no meio para a gente fazer as quedas, certo? No caso, essas quedas aqui elas estão jogando toda essa água para o meio, então aqui no meio, eu acho que não vai dar para ver, mas aqui no meio eu tenho uma calha coxo, que é uma calha de captação de água, certo? Então eu faço essa parte, essa travessa do meio, essa viga passando aqui com inclinação para jogar essa água aqui para a minha captação e eu só vou embutindo, né? A gente tem que ter essa platibanda, como vocês podem ver que eu mostrei até mais no início aqui, essa platibanda ela tem que estar rebocada, certo? Na parte interna aqui. Então depois que eu reboco ela, a gente vem, corta o reboco, a gente faz um recorte no reboco e a gente coloca embutido a parte da estrutura de madeira aqui. Então é algo simples de se fazer, tá? Eu vou mostrar para vocês uma foto daqui a pouco, vocês vão entender o porquê que estou falando toda hora que isso aqui é simples, tá bom? Belezinha, então da parte de telhado embutido, das opções que nós temos de estrutura, tá? Estrutura, nós temos o nosso primeiro ponto aqui, madeira, ok? Depois de madeira, nós vamos ter, como eu já disse aqui, o metalon, certo? No metalon, quais são as vantagens que eu vou ter? Olha aqui uma foto de metalon. Isso aqui é uma outra obra que a gente executou já com uma estrutura, certo? De metalon. Então quais são as vantagens? Primeiro, ele é um valor intermediário, então ele não é um valor tão caro assim, se comparado à nossa próxima estrutura que eu vou mostrar para vocês, que seria alumínio, steel frame e tudo mais, tá? A gente tem uma boa durabilidade quando bem protegido, então mais uma vez, não trabalhem com esse tipo de estrutura quando, né, vocês forem utilizar um outro tipo de telha, uma telha, por exemplo, de fibrocimento. Então sempre trabalhem para esse tipo de telhado com uma telha metálica, uma telha termoacústica, certo? Que vai ter uma durabilidade, vai ter uma qualidade de estanqueidade maior, ou seja, não vai deixar essa água passar, certo? Nós temos uma facilidade aqui de trabalhar e movimentar as peças. Normalmente esses perfis aqui, eles dão menos trabalho de movimentação do que a própria estrutura de madeira, tá? Aquelas vigas de madeira que eu tenho aqui, normalmente elas são até mais pesadas do que essa estrutura de metalon, porque é uma viga U, né? É uma viga U. Dependendo do perfil que a gente está utilizando, não é tão pesado assim. Então é mais fácil até mesmo da gente fazer essa locomoção dentro de obra, tá bom? Então essas são as principais vantagens que eu tenho quando eu trabalho com esse tipo de estrutura para esse telhado. Você acabou de assistir a um corte de uma das nossas aulas do Papo de Obra. Toda segunda-feira eu faço uma aula ao vivo, gratuita, aqui no YouTube, falando sobre construção, orçamento, gestão de obras e decisões que podem fazer muita diferença no dia a dia da sua obra. E se você quiser participar da próxima aula, é só clicar no link aqui na descrição e fazer seu cadastro. Eu te vejo no nosso próximo Papo de Obra.